Olá, turma. Como eu fiquei devendo para vocês uma aula, então eu trouxe aqui em forma de vídeo para poder ajudar vocês a direcionar todo esse estudo sobre esse conteúdo e, como foi combinado pessoalmente, se caso fique alguma dúvida ou uma necessidade, a gente marca um encontro presencial, certo? Então, eu vou estar falando sobre classificações de cirurgia e também sobre o protocolo de cirurgia segura, ok? Então, o que é cirurgia? A cirurgia é um ato cirúrgico em si, que acontece dentro de uma unidade específica no hospital, que é unidade de centro cirúrgico, onde ele tem todas as suas adaptações físicas para contemplar e receber esse paciente com necessidades específicas, seja com uma cirurgia de data marcada ou uma cirurgia de emergência. Eu tenho aqui na minha mente que a mesa cirúrgica, ela tem que estar disposta, certo? Em alguns tempos cirúrgicos. Eu tenho aqui o tempo de diérese. O que significa diérese? Significa incisão, o corte da pele, a separação dos tecidos, tá? Eu tenho a exérese, que é a operação propriamente dita. Então, o que acontece vai estar os equipamentos, uma cirurgia cardio, no tempo de exérese. Se for uma cirurgia neurológica, eu tenho ali aqueles equipamentos no tempo exérese. Depois eu tenho a hemostasia. O que seria hemostasia? São equipamentos, são pinças, são todos aqueles instrumentos que me ajudam a conter sangramento. Ou seja, eu posso estar citando um bisturi elétrico, onde ele faz cauterização dos vasos sanguíneos. Eu posso estar citando aqui algumas pinças que podem fazer o clampeamento de alguns vasos, tudo aquilo que me auxilie e que diminua pontos de hemorragia, certo? É, a gente depois tem o último tempo naquela mesa, que é a síntese. O que significa síntese? Reconstruir, sutura, fechamento dos tecidos. Então, a diérese é o primeiro momento onde eu tenho a incisão daquele tecido, então eu tenho um bisturi, lâmina de bisturi, onde eu vou fazer uma abertura entre os tecidos para ter um campo de visualização. Eu tenho a exérese, que é os equipamentos daquela cirurgia. Então, se é uma cirurgia cardio, eu tenho equipamentos para cardio. Se é uma cirurgia neurológica, eu tenho equipamentos para neurológica. Depois, seguindo, eu tenho a hemostasia, que são equipamentos que vão me ajudar a conter aquele sangramento local. Por quê? Se eu faço diérese, se eu corto, logo eu vou romper vasos e eu vou ter um sangramento. Eu preciso conter aquele sangramento para não evoluir para uma grande hemorragia e assim eu ter um choque hipovolêmico. E eu também preciso melhorar o meu campo de visualização. E eu preciso também melhorar o meu campo de visualização, seja por meio de uma cauterização, como eu citei, ou por meio de outras pinças, enfim. E a síntese seria o meu último momento, onde eu vou fazer a sutura, onde eu vou fazer um curativo, onde eu vou tampar toda aquela incisão, vou trazer tecidos para próximo. Lembrando que nem toda cirurgia termina em sutura. Eu tenho cirurgias que terminam com um curativo oclusivo. O que é um curativo oclusivo? Um curativo que vai tampar aquele buraco, certo? Seguindo mais um pouquinho. Aí a gente vai ter aqui as classificações da cirurgia, ok? Eu tenho cirurgias que vão ser classificadas durante o ato cirúrgico, a duração do ato cirúrgico. Então, quanto maior tempo demora aquela cirurgia, mais grave, mais necessidades específicas elas vai ter. Então, eu tenho a pequeno porte, que é de até 1 hora de duração, com pouca perda de sangue. Cirurgia de pequeno porte, até 1 hora de duração, com pouca perda de sangue. Fechou? Eu tenho a de médio porte, que é a que dura em média de 1 a 2 horas e que eu tenho uma perda de sangue ali localizada, ok? Da média para grande porte, além do tempo de cirurgia, eu preciso me atentar às perdas sanguíneas, pois eu preciso ligar
para o centro, o hemocentro, fazer reserva de hemoderivado. Enfim, é todo um procedimento que deve acontecer antes mesmo da cirurgia, ok? Então, mais uma vez, a cirurgia ela tem diversas classificações. A primeira classificação é a de pequeno porte, ou seja, tem duração curta e eu não tenho perca de sangue. Ok, a gente considera que é um procedimento simples, certo? Médio porte de 1 a 2 horas com perda de sangue. Então, aqui eu já preciso me atentar se essa perca de sangue é necessário fazer uma reserva de hemoderivado, se esse paciente ele tem alguma doença de base que vai fazer com que eu precisa trazer essa reserva de sangue. E a grande porte, propriamente já dita, ela vai tem 2 horas acima, ela tem de 2 horas acima de duração, a perda de sangue dela é grande, certo? Então, aqui eu preciso entender que é uma cirurgia cássio, é uma cirurgia ortopédica de grande escala, é uma cirurgia neurológica, são cirurgias que demandam tempo, demandam detalhes específicos, como a reserva do hemoderivado. Ou é já uma cirurgia que faz parte de sua recuperação ou do ato cirúrgico a utilização de bolsa de sangue, ok? Então, o primeiro tipo de classificação que a gente está vendo é de acordo com a duração do ato cirúrgico, tá bom? Passando mais um pouquinho, eu tenho também a classificação quanto à finalidade. Qual a finalidade dessa cirurgia? Por que eu preciso dessa cirurgia? Por que foi prescrito aquela cirurgia, tá? Então eu tenho aqui a primeira finalidade, a terapêutica ou curativa, significa que essa cirurgia faz parte do tratamento, faz parte do processo de cura. Então, para esse paciente finalizar o seu plano terapêutico, ele precisa de uma cirurgia, tá? Então, é igual quando você toma um remédio para gripe. O remédio para gripe faz parte do tratamento para a gripe. Então, essa cirurgia, ela faz parte do plano terapêutico para aquela especificidade, certo? Eu tenho também a preventiva. Eu não gosto de colocar preventiva e paliativa na mesma linha, tá? Eu separo elas porque a preventiva tem uma função e a paliativa tem outra função, outra classificação, é outro momento da vida do paciente, tá? Então vamos separar esses raciocínios. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou se você acompanhou essa notícia. Vocês conhecem a Angelina Jolie? Bom, eu creio que sim. A Angelina Jolie, ela fez um estudo genético, certo? Onde traz porcentagens de algumas doenças que ela pode vir a ter. E dentro dessas porcentagens veio o câncer de mama. Então, ela, de forma preventiva a essa possibilidade, ela fez a retirada dos seios e colocou prótese de silicone, tá? Preventiva é o quê? Eu fazer antes de algo acontecer. Eu vou me prevenir, tá bom? Um exemplo é o cisto benigno. Ele não causa mal, raramente vai virar maligno, mas eu tenho cistos benignos que eles tendem a fazer uma expansão em massa. Essa expansão em massa pode comprimir, pode gerar alguma compressão em algum órgão adjacente e isso trazer mal-estar. Então, antes mesmo dessa massa comprimir algum órgão, eu vou lá e retiro ela, tá bom? Já o paliativo é outra história. Porque, primeiro, o que é um paciente paliativo? Um paciente paliativo, diferente de um paciente qualquer, um paciente terapêutico, é o quê? Que no paciente terapêutico, em um tratamento terapêutico, eu foco a cura, eu foco a reabilitação do paciente. E quando eu estou trazendo um paciente paliativo, a cura não está mais na jogada. A palavra cura não é mais significado do meu tratamento. Eu vou agora pensar na qualidade de vida daquele paciente. Eu não consigo curar ele, eu não consigo acabar mais com aquela doença, mas eu consigo melhorar os dias dele com aquela doença. Então, a paliativa é palear, é trazer qualidade de vida, é para melhorar alguma função orgânica, mas essa cirurgia não cura. Essa cirurgia só está ali para melhorar a vivência, mas não aumenta os dias.
Travou. Será que travou no vídeo? Pronto. Então, assim, a diferença é que na paliativa eu estou focando na qualidade de vida, eu estou focando no paciente no sentido de que tudo bem você não se curar, tudo bem, não faz mais parte do nosso plano terapêutico, mas eu vou melhorar os seus dias, porque tem uma frase que eu cito muito na aula de paliativo que fala o quê? Que você vive até o dia da sua morte. Então, no cuidado paliativo, eu quero te dar uma dignidade até o dia que você vai viver a sua morte, certo? É, eu creio que no paliativo, o meu foco não é cura, o meu foco é uma qualidade de vida, uma melhoria naquele paciente. No preventivo, eu estou fazendo uma cirurgia antes de necessitar, eu estou prevenindo algo, igual a história da Angelina Jolie, né? Que ela retirou ali o seio, colocou uma prótese antes mesmo de vir a ter aquele câncer, certo? A estética ou plástica, eu acho que ela dispensa. Ai, Jesus. Eu não sei se quando a minha imagem para, o áudio para. A estética ou plástica, eu acho que dispensa grandes explicações, porque a finalidade é estética, a finalidade é plástica. Então, uma rinoplastia, uma mastopexia. O que é uma mastopexia? Eu pegar os seios e elevar uma mamoplastia, que é colocada de silicone. Então, tudo isso é para fins estéticos, mas eu também tenho cirurgias plásticas com finalidades diferenciadas. Por exemplo, eu posso fazer uma cirurgia curativa, uma cirurgia com finalidade terapêutica do câncer de mama, e naquela mesma mesa ela fazer uma estética que é a colocada da prótese de silicone. Então, ela já sai ali da mesa cirúrgica com os seus seios. Ela não passa por todo aquele processo de aceitação da mulher sem o seio, enfim, que é algo muito impactante psicologicamente para uma paciente. Na outra linha, eu tenho diagnóstica ou exploratória, que significa que a finalidade daquela cirurgia é para descobrir algo. A finalidade daquela cirurgia é para eu entender o que está acontecendo. Então, um exemplo, eu tenho a laparoscopia, que é uma cirurgia exploratória por vídeo. Então, eu vou fazer essa cirurgia para identificar o que está acontecendo. Ou eu faço essa cirurgia para retirar algum nódulo, para retirar algum cisto e fazer uma biópsia posteriormente. Não deixa de ser explorativa ou diagnóstica, porque aquela biópsia vai me dar um resultado, tá bom? Um procedimento que a gente pode estar citando aqui como exploratória é a endoscopia, a colonoscopia, ou seja, são procedimentos exploratórios. Eles querem encontrar algo, querem entender o que está fora da normalidade, ok? Isso daqui é classificação quanto à finalidade. Seguindo aqui mais um pouquinho, eu tenho a classificação quanto ao tempo decorrido entre a indicação e a decisão para o ato. O que significa? É o momento que demorou do médico falar, você precisa dessa cirurgia, até o momento que de fato aquela cirurgia aconteceu. Lembrando que a primeira que a gente viu é o tempo que dura a cirurgia, a sala de operação, quanto tempo aquele paciente ficou na mesa operatória, certo? A outra, essa daqui, ela tá dizendo o quê? Do tempo que eu preciso, no momento que eu me toquei, ou que o médico colocou para mim lá, você precisa fazer essa cirurgia, até o fato de realmente eu realizar aquela cirurgia, ok? Bora lá. Opcional. O paciente decide a necessidade. Por exemplo, uma estética. O paciente vai identificar que quer fazer uma rinoplastia, que quer fazer uma mastopexia, uma lipoaspiração HD. É ele, é opcional. A vida dele não traz grandes mudanças fazendo ou não aquela cirurgia. Ele que escolhe, ele que se movimenta para fazer. Ponto. Exemplo plásticas, cirurgias estéticas, ok? Eu tenho a cirurgia eletiva, que significa o médico recomenda que o paciente seja operado em algum momento. Então, por exemplo, eu descubro que eu tenho um cálculo na vesícula, certo? Então, em algum momento eu preciso fazer cirurgia. Eu sei que eu preciso fazer aquela cirurgia. Mas essa cirurgia ela não tem um prazo marcado. No momento, ela pode durar um ano, pode esperar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Mas uma cirurgia eletiva é uma cirurgia que uma hora vai acontecer.
E ela tem hora, dia e lugar para acontecer. Parece até aquela música do Luan Santana, né? Quando é para acontecer, tem dia, local e tem hora, né? Então isso é eletiva. Quando é para acontecer, ela tem dia, ela tem local e ela tem hora, tá bom? A requerida é basicamente a mesma coisa. O que significa é que na eletiva eu até posso esperar alguns anos. Então, dá para esperar 2 anos, dá para esperar 3 anos, mas ela vai ter dia, local para acontecer. Ela é marcada, data marcada. A requerida, ela também é data marcada, mas ela tem uma necessidade de ser mais rápida, tá? Então é aquela cirurgia que você tem até 3 meses para fazer. Você não tem 3 anos, você tem 3 meses, ok? A finalidade da eletiva e requerida são as mesmas. O médico pede, você realiza. A diferença é que o tempo que demora uma para outra. A requerida tem uma necessidade maior, uma urgência maior, e a eletiva nem tanto. Mas tem que estar marcada lá bonitinha para acontecer. Eu tenho a cirurgia de urgência, ou seja, ação rápida, dentro de 24 horas a 30 horas. Então, eu tenho um paciente que teve uma inflamação de vesícula, uma inflamação de apêndice. Então, é um paciente que precisa fazer uma cirurgia para apendicectomia, retirada do apêndice. Até aí, tudo bem, perfeito. Tá inflamada, tá doendo, tem que tirar. E eu tenho ali um limite para tirar, mas considerar uma cirurgia de urgência. Ok. Se eu trago essa para emergência, vamos continuar no exemplo da apêndice. Vamos dizer que nessa cirurgia de apêndice, ela supurou, ou seja, criou pus, ela eclodiu, ela explodiu. A apêndice explodiu. Então, se torna uma cirurgia de emergência. Significa que se eu não pegar esse paciente, colocar no centro cirúrgico, fazer uma cirurgia, agora uma cirurgia aberta, e retirar aquela apêndice, fazer aquela lavagem de vísceras, esse paciente morre. Ele pode ter uma sepse, que é uma infecção generalizada, e ele falece. Ele vai falecer. Ele vai morrer. Então, a emergência é aquela cirurgia que ou tu faz ou tu morre, tá? Não tem tipo, ai, talvez amanhã, ai, não sei o que, daqui a pouco. Não, tu tem que fazer. É direto, certo? Agora, quando eu falo de urgência, eu tenho um tempo ali de preparo, eu tenho um tempo de resposta, certo? Eu preciso ser rápida, mas eu tenho horas. A emergência não, ela tem que ser imediatamente. Se não acontecer ela imediatamente, esse paciente corre risco de vida, ok? Bora seguindo aqui mais um pouquinho. Classificação da cirurgia. Eu tenho uma cirurgia que pode ser classificada pelo potencial de contaminação. Então, eu tenho cirurgia limpa, eu tenho cirurgia potencialmente contaminada, eu tenho cirurgia contaminada e tenho cirurgia infectada. Bora pensar nas diferenças entre elas, certo? A cirurgia. Oi, daqui a pouquinho. A cirurgia limpa, ela é uma cirurgia realizada em tecido estéril, de fácil descontaminação, em condições ideais. Então, é uma cirurgia letiva, não tem um processo infeccioso, não tem um processo de. Como é que eu posso estar falando para você? Inflamatório, não veio de uma facada, não veio de um tiro, é uma cirurgia que tem data para acontecer. Por exemplo, uma troca de válvula cardíaca, certo? Um aneurisma cerebral. Então, tudo isso, ela teve um tempo para acontecer, foi marcada e é um de sistema fechado. O que é sistema fechado? Não tem contato com o meio exterior. Sistema cardiocircular. Ele não tem sistema, ele não tem caminho para o lado de fora. Então, ele é limpo, ele é estéril, tá? Então, toda cirurgia que é realizada em tecido estéril, a gente considera ela uma cirurgia limpa. O que significa? Significa que os meus processos de limpeza, o meu processo de escovação que a gente aprendeu na aula, o meu processo de lavagem das mãos, calçamento de luvas estéreo, tudo isso tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso, tá bom? Potencialmente contaminada significa que essa cirurgia ela está localizada, certo? Em um local que tem flora,
certo? Que tem microbiota. O que seria flora? O que seria microbiota? Por exemplo, vocês já, vou fazer até propaganda aqui, vocês já ouviram falar do Yakult, do leite fermentado? O que é que tem no leite fermentado? Lactobacilos vivos, né? O que são lactobacilos vivos? São probióticos que ajudam na digestão. São bactérias que nos ajudam na digestão de alguns tipos de alimentação. Então, significa que aquilo não é estéril. Significa que ali eu tenho bactérias. Mesmo que aquela bactéria trabalhe ao meu favor, mesmo que aquela bactéria está me ajudando a fazer aquela digestão, mas não é estéril. Eu tenho algo ali, tá bom? É, outra coisa que a gente pode estar citando é a flora vaginal. A flora vaginal. Toda mulher tem candidíase. Toda mulher tem a bactéria, tem a bactéria. Bactéria não, perdão. Toda mulher tem o fungo da candidíase. O que vai tornar aquilo prejudicial é quando eu tenho a imunidade baixa, meu corpo ali começa a perder o equilíbrio, né? O equilíbrio, a homeostase ali daquela flora, e esse fungo começa a se proliferar a ponto de trazer sintomas. Aí eu falo, preciso tratar para para diminuir essa proliferação. Mas não quer dizer que a mulher vai matar a candidíase, não, porque faz parte da flora, certo? Faz parte da flora vaginal, esse tipo de fungo. O problema é quando ele se torna numeroso, que aí começa a ter, que eu começo a ter vários sintomas. Mas isso aqui não vem ao caso. O que eu quero que vocês foquem é que potencialmente contaminada é quando eu tenho ali uma flora, um tecido colonizado do nosso próprio corpo, seja ele no respiratório, seja ele no urinário, seja ele no vaginal, enfim, tá bom? Passando aqui para a próxima classificação, eu tenho a cirurgia contaminada, o que significa é realizada em tecidos inflamados, então eu tenho aqui um processo de inflamação, mas não supurados. Traduzindo, tá inflamado, mas não tá com pus. Tá inflamado, ou seja, tem a presença de dor, rubor, calor, edema, enfim. Tá inflamado, é um processo traumático a menos de 4 horas, mas não foi tempo suficiente para criar pus, certo? Tá inflamado, mas não tá com pus, ok? E a infectada? Qual seria a infectada? A infectada é quando é realizada em tecidos com supuração local, ou seja, pus. Infectada tem pus. Então, a infectada ela tem pus, presença de fezes, presença de corpo estranho. O que seria um corpo estranho? Uma bala, uma faca, certo? Tecido necrótico, ferida traumática suja mais de 4 horas. Porque a ferida traumática a menos de 4 horas é contaminada e a ferida traumática a mais de 4 horas é infectada. Por quê? A menos de 4 horas, eu tenho um processo inflamatório local que é dado pelo meu sistema imunológico. Defesas do meu corpo ali tentando fechar aquele buraco que se formou, tentando lutar com as bactérias que podem ter entrado naquela perfuração. Ponto. Passou de 4 horas, eu começo a ter mortes celulares específicas, eu começo a ter morte celular grande. Essa morte celular faz com que essa morte celular faz com que cria-se supuração, pus, eu começo a ter baixa oxigenação, que aí começa uma sequência de necrose dos tecidos, ok? Então, infectada tem pus, tem necrose, é uma ferida a mais de 4 horas, certo? A palavra-chave é supuração. Contaminada, ela é inflamada, mas não tem pus. Ela é inflamada, mas não tem supuração. A infectada, além de inflamada, ela tem supuração, ok? Ela tem pus, certo? Os períodos perioperatórios eu vou dar uma passada, porque isso são assuntos anteriores que vocês já tiveram, certo?
Passa aqui para eu ir para o protocolo de cirurgia segura, que é o tema da nossa segunda aula. O protocolo de cirurgia segura, ela veio a fim de melhorar e diminuir os traumas e os problemas, as negligências que a gente tem dentro do centro cirúrgico. Não sei se vocês já acompanharam alguma história onde o aluno veio fazer uma. O aluno, tá vendo? Tanto que vocês me aperreiam. Ai, Jesus. O aluno não, gente. O paciente. O paciente ele veio fazer uma cirurgia na perna esquerda e voltou com a perna direita cirurgiada. Veio fazer uma amputação do braço esquerdo e saiu com o braço direito apontado. Então, foram esses riscos que veio acontecendo, e aí a gente teve o estudo da necessidade de fazer protocolos. Protocolos para diminuir esses riscos, protocolo para acabar com esse tipo de engano a nível centro cirúrgico, ok? Então, a cirurgia é um programa que visa melhorar a segurança da assistência ao paciente por meio de um conjunto central de padrão. Eu preciso padronizar. A área da saúde trabalha com padronização, que é o termo técnico. O termo técnico é a padronização de palavras que têm o mesmo significado. Então, se eu falar que eu estou com dissúria aqui em São Paulo e falar que eu estou com dissúria lá em Pernambuco, eles vão saber o que é. Quem é da área da saúde vai saber que dissúria é dor, ardência urinar. Se eu falar que eu estou com piúria aqui e falar que eu estou com piúria lá, é a mesma coisa de falar que eu estou com pus na urina aqui e pus na urina lá, certo? A mesma coisa de pirose, que é queimação estomacal, enfim. Tudo isso é uma padronização da linguagem. Então, quando eu falo de padronização, eu preciso que todos os ambientes hospitalares adotem o mesmo protocolo. Cirurgia segura, ela tem que ser adotada em todo centro cirúrgico, ok? Então, o que é a lista de verificação da segurança cirúrgica? Da segurança cirúrgica. Eu vou fazer 3 checklists, vou fazer 3 chamadinhas e cada chamadinha tem o seu tempo de acontecer, certo? Primeira chamada tem que ser antes da indução anestésica. Então, antes mesmo do anestesista colocar ali aquele medicamento anestésico no paciente, eu preciso verificar se o paciente tem que confirmar sua identidade, o local da cirurgia, o procedimento e o seu consentimento. Então, paciente, seu nome é José? Meu nome é José. Paciente, qual é o seu nome? José Maria da Silva, papapá. Paciente José, qual a cirurgia que o senhor vai fazer? Ah, eu vou fazer uma retirada de pedra na vesícula. O senhor já assinou os termos? Eu tenho termos que precisam ser assinados a nível de centro cirúrgico. Eu tenho o TCL, que é o termo de livre esclarecido, o termo livre esclarecido, onde ele está esclarecido dos riscos cirúrgicos, do que é a cirurgia, como vai ser a recuperação dele, certo? Onde ele autoriza o ato cirúrgico. E dependendo da cirurgia, a gente também tem alguns protocolos a nível de anestesia. Dependendo de qual anestesia ele vai tomar, ele precisa também assinar um termo de anestesia. Ok, fiz o checklist, ele confirmou o local de cirurgia, ele confirmou o procedimento e confirmou que que assinou todos os termos. Então, marco ali um sim. Depois, o local está demarcado, então eu preciso identificar o membro está marcado. Não pode ser um X, tem que ser um círculo. Por quê? Padronização. Sim ou não aplicável. Acontece. Foi concluída a verificação do equipamento do anestesista e da medicação? Circulante tem que verificar se o equipamento está funcionando corretamente. Ele verificou? Verificou o foco fixo, o foco móvel, verificou o laringoscópio de intubação, verificou se o carrinho anestésico está ligado, funciona. Se não funciona, ele precisa verificar isso antes mesmo do paciente subir ao centro cirúrgico, tá? Isso faz parte da rotina do setor, a verificação dos equipamentos. Coloca lá no cheque, sim. Oxímetro de pulso está colocado no paciente e funcionamento?
Oxímetro? Sim. Ele está monitorizado? Sim. Pressão, multiparâmetro, certo? O paciente possui alergia? Não, não. Paciente fala que tem alergia? Sim. Vírgula, qual? Qual medicamento? O que ele tem alergia? Via aérea difícil ou risco de aspiração? Sim? Não. O que é difícil? O que está acontecendo? Vai ser difícil? Risco de perda sanguínea. Se caso eu tenha um risco de perda sanguínea, eu preciso já fazer o quê? Reserva de hemoderivados, ok? Então, isso é a minha primeira listagem. Meu segundo checklist é antes da incisão cirúrgica. O que seria antes da incisão cirúrgica? Antes de partir a pele do paciente, antes de cortar, antes de fazer a incisão, pegar ali. O médico fala bisturi, aí você, bisturi. Ele vai lá e faz o corte na pele do paciente. Então, antes mesmo de cortar a pele do paciente, eu preciso fazer o checklist. Como vai funcionar esse checklist? Confirmar que todos os membros se apresentem e indique seu nome e sua função. Então, eu vou lá. Simone, enfermeira da sala 4. José, auxiliar, sala 4. Maria, anestesista. Leide Osvaldo, médico cirurgião. Ok. Confirmar o nome do paciente e o procedimento e onde será aplicado. Confirma que o nome do paciente é José das Graças. Olha lá, prontuário dele, pulseira, confirmamos, confirma. Confirmamos que ele veio para tirar um cálculo na vesícula. Equipe confirma, prontuário confirma. Sim. Teve necessidade de fazer profilaxia antimicrobiana? Sim, não, não aplicável, por aí vai. Se sim, vírgula, qual foi o antibiótico que ele tomou? Prevenção de eventos críticos para cirurgião. Quais são as etapas críticas ou não rotineiras? Qual a duração do caso? Qual a quantidade de perda de sangue prevista? Então, tudo isso daqui tem que ser prescrito, tem que ser anotado e registrado. Geralmente, esse quadro, ele fica na parede da sala de operação, certo? De vidro, onde a gente consegue escrever com caneta de quadro e apagar com um pano com álcool, porque cada cirurgia precisa fazer um novo checklist. Finalizei antes da incisão, então eu preciso fazer o outro antes da saída da sala cirúrgica, antes da saída do paciente. Então, antes de liberar o paciente, preciso verificar se membro da equipe de enfermagem confirma verbalmente o nome do procedimento, as, a conclusão da contagem dos instrumentos, compressas e agulhas, a identificação das amostras, se há qualquer problema com os equipamentos a serem resolvidos. A luz piscou? A luz piscou? Não, não piscou, certo? E para o cirurgião, anestesista ou equipe de enfermagem, quais são as principais preocupações para a recuperação? Aí eu preciso também passar minhas informações para quem vai estar recebendo ele na sala de recuperação pós-anestésica, ok? Então, aqui ele traz algumas listagens do Manual da Cirurgia Segura. Então, a equipe operará no paciente certo, local cirúrgico certo, a equipe usará métodos conhecidos para impedir o dano de administração de anestésicos enquanto protege o paciente da dor. Então, via certa, remédio certo, é tipo os 9 certos da medicação. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para a perda de vias aéreas ou de função respiratória que ameaça a vida. Equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco de grandes perdas sanguíneas, por isso a importância de classificar a cirurgia, se é de médio ou se grande porte, quanto de sangue eu preciso. A equipe evitará a indução de reação adversa às drogas e reações alérgicas sabidamente do risco do paciente. Desde quando a cirurgia foi marcada, eu pergunto: você tem alergia? E eu preciso registrar se ele tem uma alergia. Então, eu preciso evitar reações anafiláticas, principalmente de medicamentos que o paciente conhece, sabe que é alérgico. A equipe tem que estar ciente das alergias do meu paciente, ok? A equipe usará de maneira sistemática métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico, então um bom curativo, uma boa
asepsias das mãos. A equipe pedirá a retenção inadvertida de instrumentais ou compressa nas feridas. Por isso, a importância de fazer as contagens, ok? A equipe identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos e o manterá seguro. Então, eu preciso saber o que eu usei, o que eu recebi do CME e o que eu vou devolver para o expurgo, certo? Hospitais e o sistema de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina sobre a capacidade, volume e resultado cirúrgico. Eu preciso ter índices de resultado. Porque não faz sentido eu ter um protocolo de cirurgia segura e mesmo assim eu ter morte de paciente por falta de cumprimento desses protocolos. Então, eu preciso gerar uma fiscalização, porque não faz sentido no hospital A eu ter uma morte de. Eu ter a cada 20, 10 morrem numa cesariana, e eu ter um hospital B que a cada 20 só 3 morrem numa cesariana. O que está acontecendo? Se o protocolo é o mesmo, o que está sendo ofertado a nível de tecnologia é o mesmo, então o que está acontecendo? Por isso que é importante fazer a fiscalização. Então, meninos, é isso, certo? Eu creio que vocês conseguem identificar o que é um protocolo de cirurgia segura. O que é importante saber são quais os momentos eu utilizo ele. Então, antes da indução anestésica, antes da, antes da incisão da pele e antes do paciente sair da sala de operação. Isso é muito importante saber. E também eu peço que vocês dêem uma revisada sobre as classificações de tipo de cirurgia, tá bom? Qualquer coisa, eu converso com vocês, ok? Deu certo? Beijo